grande problema que eu vejo nas escolas de design no Brasil é que de repente elas pegaram um modelo já estereotipado, que é o modelo de uma. Né? Isto é, que vai fazer design com régua e compasso. Né? Quer dizer, com esquadro. Não, a nossa manifestação é o carnavalesco, é o carnaval. Essa é a maravilha da nossa cultura, né? Então, eu acho que a gente tinha que aprender a fazer desenho com o lápis, né? Isso é, com o lápis solto, com o lápis livre, né? Então a gente vai ver que quando surgem os cursos de design nos anos 70, é uma preocupação realmente com o formal, né? Por isso eu lhe considero um poeta, né? Mas eu faço a pergunta seguinte: o senhor se considera um artista? Essa definição de artista é complicado. Eu acho que quem tem que dar é o outro. Eu sou um artesão. Eu sou alguém um artesão que desenha, que foi escolhido pela moda. Claro. Poderia estar desenhando outras coisas. Eu poderia estar fazendo arquitetura, eu poderia ter feito arquitetura, eu poderia ter ido para Belas Artes, eu poderia estar desenhando faixa de rua. Né? Mas a história que a moda me escolheu, a moda é um vetor de comunicação que ele é fascinante. Né? E daí que o que eu gosto... Que é o meio de expressão. Sim, e o que eu gosto da moda, inclusive, é justamente a potencialidade que ela tem de estabelecer diálogo com outras frentes, inclusive com a arte. Claro, né? Né? Mas essa história, seja arte tradicional, seja arte contemporânea, o que é a arte? Né? A arte é aquilo que faz o seu olhar fazer, o seu corpo fazer assim. É aquilo que faz assim. Né? E isso, às vezes, a moda pode se ocupar disso. Isso você tem a gastronomia. Tem alguns chefes de cozinha que ele faz arte com comida. Realmente. Né? Tem gente que faz isso com arquitetura, quando você está diante de um desenho que você fala, o que é isso? Né? Então, assim, pensar, mas muito mais, o que me interessa, já me perguntaram, você acha que moda é arte? Você se vê como artista? Eu falo, gente, meu interesse não é esse. A minha briga é para que a moda seja entendida como cultura. Tá? Então, que a moda seja entendida como um vetor cultural no Brasil que as pessoas ainda não entendem. Porque, assim... E mesmo essa coisa de arte, tem cinema que você considera o cinema arte, tem outros que não. Tem outros que não podem, né? Nem podem. Nem podem. Então, mas é um vetor cultural. E como um vetor cultural, eu acho que tem muito para ser escrito, tem muito para ser lido através dele. Mas a minha pergunta ela tem duas origens, né? A primeira delas, eu tenho a impressão que é uma frase sua, quando o senhor diz que o design hoje deveria assumir o papel que antigamente, que outrora foi da arte. Isso me lembrou bastante toda a teoria do Walter Benjamin, né? Que justamente a arte do presente é aquela que possa ser reproduzida e com isso abranger muito mais pessoas, né? Mas a segunda questão que me vem, né, e daí eu passo a pergunta para a pessoa, é que acho que o ano passado uma turma que eu estava dando, turma de moda, fez uma reclamação de por que no curso de design de moda era necessário a história da arte. Vamos entender esse nosso tempo, por mais cru, por mais áspero que ele seja. Eu sou cria dos anos 90. Tá? Foi nos anos 90 que eu fui para a escola, foi nos anos 90 que eu fui estudar fora do país, foi nos anos 90 que eu tomei corpo como marca. E agora, com um distanciamento, você consegue entender que os anos 90, até agora já começa a ser entendido, com o ano a década do conceitualismo na moda. Né? Na moda não, no design. No design. Então tudo tinha que ter o conceito. Quando a gente entra nos anos 2000, o conceitualismo ele troca de lugar pelo mercantilismo. Então tudo tem que vender, tudo tem que ter preço, tudo tem que ter gosto de plástico. Né? Então assim, é o que nós chamamos que é o conceito China de tudo que se faz no mundo. Então até para você entender isso, você tem que entender a evolução do homem através da história da arte. Exatamente. Né? Porque a arte, seja a moda, seja o design, ela vai tentar interpretar esse tempo, funcionar como um espelho desse tempo vivido. Né, para que no futuro você consiga entender a história do homem também por esse viés. Eu acho que a história da arte ensina a ver. Claro. Né? Ela exercita o olhar, o pensar. Né? A construção dessa e estimula muito mais do que um pensamento criativo, um pensamento analítico e crítico. Né? Coisa também que hoje é algo escasso. E é por isso que ela é difícil. Né? Ela começa a ser
para que isso? Para que eu tenho que entender isso, né? Porque ela não está mais ligada só no ver, né? A senhora acabou de definir perfeitamente. Isso é, ela tem que criar um juízo, ela tem que criar um julgamento, né? De eu saber o que é que eu estou vendo e como é que se deu essa evolução toda. Mas assim, eu já até escutei de alunos de moda perguntando por que tem que aprender costura, por que tem que aprender modelagem, já que tudo vai ser produzido na China. Então elas só vão desenhar e pensar em fazer desfile e ser famoso. Vou mandar o desenho para lá. E já vão ficar Então famosos. quando se pensam assim nas questões técnicas ligadas ao ofício do artesão de moda, você pode imaginar o que eles vão pensar em relação à história da arte e outras coisas. E tem uma outra coisa que eu acho da importância da história da arte, ela é o único caminho que permite à moda estabelecer diálogo com outras frentes da cultura, do design e da própria arte. Veja que não é só moda, né? Todo o design Sem dúvida. Tem essa interrelação que é muito grande. Né? Sem dúvida. A sua conversa de hoje, o senhor pretende trabalhar justamente o diálogo, né, com a cultura contemporânea. Né? O que é isso? Quer dizer, é conhecer a nossa história. Eu acho que o grande problema nosso de hoje é que a nossa história começou hoje, né? Principalmente a geração que vem dos anos 80 para cá, eles acham que o mundo começou quando eles nasceram. Então, essa é a grande questão, né? Quer dizer, se desconhece toda a relação do passado. Se desconhece o passado, você desconhece a si próprio. Esse é outro grande... Sem dúvida. E o Brasil tem um problema que a gente já vem arrastando desde a sua descoberta, a sua fundação, que é a negação da sua própria história. Pois é, mas nunca tivemos... Mas nós somos o país do eu negado. E aí o que acontece é que essa apropriação cultural, que demos um grande passo nesses últimos 10 anos. Então aquilo que nós escondíamos na área de serviço, hoje a gente põe na cozinha, mas ainda não chegou à sala. Não chegou, entendeu? Não, exatamente. Ainda não chegou à sala de visita. A gente tem um pouco de vergonha da nossa cultura. Então de achar que a cultura popular é coisa de pobre, feita para pobre, então vamos comprar para ajudar o pobre. Quando o que o mundo quer é justamente isso. Aquilo que traz, ou que registra a ancestralidade do povo, né, e que é o nosso grande valor.